Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo invada seus corações. É com muita alegria que nessa tarde eu estou aqui na companhia do irmão Rodrigo, na companhia da sua esposa, que está aqui ao lado, porque ele tem um testemunho muito impactante, que com certeza esse testemunho do irmão aqui, ele vai impactar muitas vidas e vai evitar que muitos jovens, que muitas pessoas peguem caminhos que levam à destruição. Então esse é um testemunho que eu quero que invada igrejas, escolas, e que muitos jovens, muitas crianças possam evitar muita tristeza, muito sofrimento, muita dor. Muitos pais de família possam se sentir encorajados a abandonar vícios, abandonar drogas, porque existe um Deus que Ele é todo poderoso. À medida em que nós nos rendemos na presença dEle, Ele estende a mão e nos levanta. Então, hoje nós vamos ver um testemunho, mas primeiro, para os irmãos entender quem é o irmão Rodrigo, eu vou começar relembrando para os irmãos o que aconteceu comigo lá na cidade, lá em Balneário Pinhal. Os irmãos lembram que estourou o carro lá, explodiu o pneu do carro e que eu fui fazendo uma oração ali, até que eu pedi que Deus enviasse um dos seus filhos, me enviasse um filho de Deus para me ajudar ali, porque ninguém parava naquele local. E Deus enviou um homem abençoado, um filho de Deus, um dos seus filhos, um homem que vai ser muito usado por Deus. Ele tem um coração pronto para servir a Deus, que é o Rodrigo também, só que ele é Rodrigo Júnior, e esse aqui é o pai do Rodrigo. E o que eu vou contar para os irmãos é algo impressionante, foi a forma com que nós nos conhecemos. Eu fui no outro dia na igreja que o Rodrigo frequenta lá em Magistério, para gravar o testemunho do Rodrigo, para os irmãos entender como foi que eu consegui sair daquela situação que eu estava, né? O que Deus falou com ele para que ele pudesse parar ali e me ajudar. E depois da reunião nós estávamos conversando e ele começou a me contar a respeito da conversão dele, da vida dele, um pouco da família dele, da igreja abençoada que os irmãos frequentam aqui em Porto Alegre. Um homem de Deus, um pastor que tem também um testemunho gigantesco, está fazendo uma obra grandiosa, uma obra maravilhosa, que depois até mesmo quero deixar o link para os irmãos acompanharem a obra que está sendo feita. Se Deus for da vontade de Deus, Deus nos presentear, um dia teremos a oportunidade de conversar, fazer uma entrevista com o pastor Charles Dan, da Igreja Aspirantes de Cristo, e os irmãos vão conhecer a obra grandiosa que está sendo realizada aqui em Porto Alegre, um projeto magnífico, que eu fiquei impactado em conhecer esse projeto, e também talvez ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do testemunho de como foi a vida do pastor Charles, até ele ter o seu encontro com Jesus Cristo. Mas, irmãos, como que foi que nós nos conhecemos? O Rodrigo havia me falado, me contou tudo a respeito. E eu disse, eu vou estar em Porto Alegre. Eu vou estar em Porto Alegre na próxima semana. Então, eu disse, pode ser que nós temos a oportunidade, Deus nos deu o privilégio de nós nos conhecer. Mas nisso, eu estava trabalhando ontem ali no Mercado Público de Porto Alegre, tem naquela praça que tem lá do Mercado Público ali, estava trabalhando no evangelismo, e eu não sei como que o irmão Rodrigo tinha me visto no vídeo. Eu tinha visto que o meu filho me passou, né? Daí dividiu. Você já me conhecia? Já conheci, já estava seguindo no Instagram. Tá, eu não conhecia o irmão Rodrigo. Então, e ele e sua esposa estavam passando por ali e me viram ali. Mas né, foi algo divino. A gente pegou ali a montaria ali, e daí nós ia pela Parobé, passar pelo meio da calçada do outro lado. E por um instante nós chegamos aí no meio da rua e voltei. Daí porque eu ouvi uns louvor, e eu, estão glorificando, vamos passar e vamos dar um glória a Deus com eles. Mas, como a gente sabe que ali é um ponto de adoração, um ponto de uns irmãos ficam ali glorificando a Deus ali,
para ver se evangeliza o pessoal ali. Não, jamais eu esperava que ia encontrar o irmão ali. E quando eu passei, eu vi que o irmão deu uma olhadinha assim, eu olhei, daí eu falei pra minha esposa, olha o irmão Wilson ali. Daí voltei. Então nós nos conhecemos ontem ali na praça do lado do mercado público, e eles me fizeram um convite, eu fui à noite, conheci a igreja que eles congregam, conheci o pastor ali, os irmãos que congregam ali, realmente um lugar abençoado, cheio da unção de Deus, pessoas maravilhosas, muito receptivas, realmente uma bênção para o lugar. E ali que os irmãos hoje estão congregando, então notem bem, eles hoje são parte do corpo de Cristo, mas nem sempre foi assim, e é isso que nós vamos entender hoje do irmão Rodrigo, como foi a vida do irmão, como foi o primeiro contato que o irmão teve com a droga. Em que período da sua vida foi que aconteceu isso, irmão? É uma história, não é fácil de contar, porque eu sobrevivi, eu passei por essa fase. Eu vivi sentindo na pele cada momento, cada dor, cada momento de quando não tinha droga, que eu queria mais. E foi em 98, eu tinha 20 anos, ia fazer 20 anos. Minha mãe trabalhava, tinha uma lancheria. E daí ali... Aqui em Porto Alegre? Em Porto Alegre, no bairro na Zona Norte ali. Tinha uma lancheria ali através das amizades, do convívio, e vendo muitos que compravam no bar dela ali, que vinham na lancheria ali, que se tornaram meu amigo, jogava futebol com eles, eles usavam e sempre, eu uso, é bom, eu corro mais, eu faço mais. E aquilo ali me foi despertando uma curiosidade, por um momento de não ter uma base, um preparo assim, porque era filho no caso de mãe, não tinha pai, mas... O irmão é filho único? Não, era entre 6 irmãos. Um já faleceu, já não está mais aqui conosco. Era usuário de droga? Era usuário de droga também. Uma vida bem sofrida, se envolveu e acabaram no meio da caminhada com as amizades que a gente diz amizades, mas não é, né? As amizades ilusórias. Acabaram fazendo uma armadilha, acabaram matando ele na traição. O que chegou para nós foi uma armadilha do inimigo que preparou aquela teia para ele ali. Irmão, nesse período da vida de vocês, até os 20 anos de idade, vocês a sua família ali, vocês já tinham tido algum contato com a igreja, de alguma forma vocês já pertenciam a alguma religião, tiveram o primeiro contato, como que foi? Não, no caso assim, sobre fé em Cristo Jesus, não. Não. A nossa família, meus avô, assim, eram tudo... A minha avó era católica, e o meu avô já não, no caso, ele servia casas de religião. E cria num algo que hoje é para nós, assim, a gente vê o que é o... sabe diferenciar, separar, né? Então, na verdade, a sua avó era católica, o seu avô, ele já servia religião, ele trabalhava com religiões de matriz africana. Sim, isso, exatamente. Então, e nós fomos criados entre o meio, um pouco em cada um. Então, estava sempre entre uma e outra. Em uma e outra, sempre no minuto. Na verdade, ambas davam uma certa liberdade total, vamos não, assim. No caso, não tinha algo assim que constrangesse, entendeu? Era algo que era... Confrontasse? Não tinha nada. Era tudo algo meio que, assim, Deus dará. Não tem, pode fazer, não tem, proibia de nada, podia estar em meio de bebida, tanto que nós reunia a família para beber. Desde criança. E criança acreditava em orixás, basicamente. Eu, na realidade, eu nunca acreditei muito, mas pela mãe, até a mãe, que é minha mãe no caso, aceitou a Jesus, e foi quando ela faleceu, ela faleceu na presença de Deus, ela foi para a glória. Mas naquela época ainda não. Naquela época ainda não. No caso, a mãe, ela ia e levava a gente quando criança. Levava nós, e nós, por aquela, não tinha, né, seguir os pais. Tem que ir, vamos lá, vai ter algo lá, a gente ia junto, mas nunca... tem que fazer uma segurança, uma guia. A gente fazia, mas a gente não sabia... Nunca desenvolveu, nunca, vamos dizer assim, se tornou um membro ativo da religião? Não, nunca. Sempre o que a mãe falava para fazer. E a sua mãe era uma frequentadora ativa da religião? A mãe foi, no caso ela acompanhava, né,
bem dizer, eu acho que Deus quando menina, e daí Na vida, quando eu... E ela chegou a desenvolver, ela se tornar assim, uma mãe de santo ou não? Não. Só frequentadora mais ativa, que ela fazia trabalho, fazia coisas assim, bem direto lá, mas... Receber entidade, ela não recebia. Um irmão meu, não. Um irmão meu uma vez saiu de casa, daí de procurar a Deus, ela foi na casa de uma senhora lá, que se dizia mãe de santo, que eu acho que santo é Jesus. Eu tenho certeza. Dizia, botou o nome do meu irmão lá e botou numa boca com mel, num troço lá, né? E o meu irmão não apareceu. Nós meninos. Daí, graças do meu tio procurando, o padrinho dele procurando. Um dia vindo do trabalho, acabou encontrando ele num campo de futebol. Mas ela disse, em 3 dias o teu filho vai voltar de volta. Se fosse por aquilo ali, estava até hoje aparecendo. Muito bem. Então, mas até os 20 anos, o irmão, então, embora já bebiam, já se reunia em família, tinha mais contato com droga, ainda não tinha. Não, nem cigarro, nada. Filho não, aliás, o outro irmão não tinha contato ainda com droga também? Não, ele era mais bebê. novo, mas seu outro irmão? O outro irmão era mais novo, ele tinha 10 anos, eu acho. 10 anos. Ele nasceu em 87, 98, tinha 11 anos. Então, e como aí daí? Mas na realidade, algo que foi também muito forte, foi o primeiro da nossa família. Nossa família não tinha bebiam, que entre hoje é liberado, é uma coisa ilícita, né? Que pode beber, tá no mercado, vai no mercado, no armazém, tem cerveja, tem para vender. Mas o primeiro a se envolver com coisas mais profundas foi eu. Qual a primeira droga que o irmão consumiu? Maconha, cocaína? Com 12 anos, eu fui no carnaval uma vez, e daí também por amigos. Usamos, eles estavam cheirando loló e eu usei, mas aquilo ali daí já tinha algo que não era para acontecer, para eu seguir. Quando eu saí dali, a polícia me pegou e jogou tudo na minha cabeça. E eu me queimou a cabeça e eu larguei, daí depois eu nunca mais quis saber. Foi uma vez só. Mas já tinha me envolvido com algo que não era normal, né? Sim, ainda mais pela idade, né? 12 anos. Era uma coisa que era para ser criança, menino. Então, por não ter... A mãe tinha que trabalhar para sustentar e não tinha aquele cuidado e nós ficávamos daí solto. E daí com 20 anos, aí desenvolveu essa amizade, esse relacionamento no bar, essas falsas amizades, vamos dizer assim, que foi sendo influenciado. Daí a primeira coisa que foi um dia eu estava num bar com um amigo, que trabalhava comigo, e nós bebendo, ele falou, meu, experimenta cocaína que tu vai ver que tu vai beber. Eu tomava 3 cervejas e já ficava sem condições de... vomitava, ficava mal, e eu, não é pra mim, cerveja eu bebo, não é pra mim. Daí ele, não, meu, usa que tu vai ver. Eu, meu, tenho medo disso aí. Ele, não, mas não dá nada, quer ver? Eu vou mostrar aqui. Daí cheirou, usou. E daí eu vou experimentar. E depois daquilo ali, na outra semana a gente já não gastava R$10, e a gente já queria algo mais, e foi aumentando. Qual foi a primeira sensação nessa primeira vez? Qual a sensação que teve que o irmão disse, mas isso aqui é bom, gostou e quis... Vai, irmão, eu digo assim, que Deus tenha misericórdia disso que eu vou falar. Mas era algo que tirava toda a realidade. Tu sentia algo assim, com alguma força, tu ouvia, tu enxergava, mas eu digo assim, é sobre isso aí eu vou te ser bem sincero. Eu tenho um receio de falar porque muitos podem se enganar com o que eu estou falando. Sim. De mas dizer que é eu vou explicar. Um poder, um super poder, mas é um poder falso. Eu acho que isso aí é uma sensação de... E depois quando acaba, é aqueles 2 minutos, 3 minutos, ele acaba, tu te sente um lixo, carpete jogado num canto assim, pros gatos e os cachorros afiados muito. Irmãos, essa sensação, por que eu pedi pro irmão salientar a sensação? Porque o que acontece? É uma sensação química que acontece porque normalmente a pessoa ela já está em busca, ela tem algo na vida dela, seja um trauma, seja algo que tem, vamos dizer assim, circunstância que ela se sente tímida, que ela não se sente bem, que ela se sente triste,
que ela está se sentindo para baixo, ou que ela gostaria de ser mais extrovertida, ou ser uma pessoa como os outros. E o que acontece? O laço do inimigo, do diabo, ele é tão grande que ele faz com que, no estalar de dedos, aquela carência, aquela falta que a pessoa tem, ela seja suprida imediatamente pela droga. Então, a droga, ela supre aquilo assim, ó, é questão de 1 minuto, ela supre. Se a pessoa é uma pessoa tímida, ela consegue se tornar uma pessoa extrovertida. Ela se sente encorajada, fortalecida, revigorada. Mas isso é como o irmão disse, é algo que é tão... ele acabou o efeito, passou o efeito daquilo ali, a pessoa se sente... ela dá o efeito contrário. Faz com que a pessoa se sinta um lixo, um nada, que ela caia no fundo do poço. Então ela te levanta lá no topo e te joga lá no fundo do poço. Esse é o efeito que a droga tem no organismo humano. E além de tudo isso, o porquê que pode-se dizer que ela é um laço? Porque além da questão química que acontece no cérebro, porque o que acontece? Ela gera uma descarga absurda de dopamina no cérebro da pessoa, que é o hormônio do prazer. Então essa sensação de bem-estar, de realização, de prazer que a dopamina gera no cérebro, faz com que a pessoa se sinta em questão de êxtase, muito bem. Só que no momento que acabou o efeito, ela joga serotonina, um outro hormônio, na corrente sanguínea em excesso, que faz com que as pessoas se sintam muito mal. Mas quem que leva a essa vida enganosa? A influência dos dominadores, das forças do mal, que estão registradas em Efésios capítulo 6, versículo 10. É sobre a influência. Às vezes o que acontece? A gente acha sobre a influência de um amigo, mas aquele amigo já está sobre a influência de dominadores, porque ele já está vivendo numa situação que ele está mergulhado em tudo que é abominável a Deus. E daí o que acontece? Ele vem e ele é usado como instrumento do diabo para fazer um convite, para atrair outra pessoa para aquele consumo também. Então, essa é a ação que existe da dependência química. Por isso que tratar a dependência química, para se ter êxito, é necessário tratar a questão da abstinência, da dependência química como espiritual. E por isso que clínicas de reabilitação que usam, vamos dizer, que fazem um tratamento espiritual, é as que têm mais êxito na recuperação de dependentes químicos. É algo que eu digo assim, que ela vai te puxando cada vez mais, que em 99, eu comecei em 98, 99 eu comecei a trabalhar com meu sogro numa firma de carteira assinada, recebia um salário mínimo por semana. E eu chegava em casa na sexta-feira sem dinheiro. A necessidade de consumo, ela vai aumentando gradativamente. Ligava pro meu saudoso sogro, ela ligava, me empresta um dinheiro que na quarta-feira eu te pago. Me emprestava. Como ele sempre me abraçou, ele foi um pai para mim. Eu talvez por a dependência química eu não dei o valor que tinha que ter dado para ele. Mas eu amava ele de uma forma que ele, tudo que eu aprendi na construção civil, tudo que eu aprendi de bom, ele sempre estava ali. Quando eu paro, fecho os olhos, eu me lembro, teve dor, mas teve coisa boa. Eu me lembro dele. Se aprendi alguma coisa que consigo adquirir hoje com responsabilidade, com honestidade, eu digo, meu sogro, ele era um homem assim, pontual. E nunca, por mais que eu fui assim, assim, inimigo dele, com atitudes de não fazer aquilo, honrar o amor dele, ele sempre me amou. Muitos até diziam, o Rodrigo é o genro preferido do Evangelho. Porque somos 3, né? Era 3. Tem hoje o meu padrinho de casamento, que é o Paulo. E daí tinha um outro que, por um acidente de moto, já não está mais aí, que é irmão do Paulo Dinho. Mas eu era, porque sempre trabalhei com ele, aprendi com ele, Deus o primeiro piso, coisa assim, ele que me ensinou. Então eu digo assim, mesmo um dia eu cheguei e fui contar para ele,
Que eu queria, porque eu tinha muito amor nele de dizer, vai me ajudar. Minha esperança era nele. Sogro, eu quero falar pro senhor uma coisa. Fala, o que ele tá precisando? Sogro, sabe quando eu digo que eu vou e gasto meu dinheiro no bingo? Tinha bingo naquela época. Ele, sei. Não é no bingo. Eu tô usando umas coisas aí que não é boa. Rodrigo, a melhor coisa que tu tem que fazer é te tratar. Outra hora a gente conversa sobre isso. Porque ele não queria, ele já tinha noção, sim, mas ele sabia que a paulada... Ele não queria aceitar. A paulada deve ser muito forte, que ele naquele momento ali, daí o que aconteceu? Eu fui lá e pedi demissão na firma. Fui lá e falei, Jean Carlos, me demite. Trabalhei de 99 a 2002 com ele lá. Daí ele disse, Rodrigo, te trata e volta. Mas só que daí a chave virou. Da cocaína, em 2002 eu caí no crack. Chegou nesse período ir buscar tratamento ou não? Busquei em 2004, eu acho. 2003. Até nesse período de pedir demissão, não? Não, demissão, não. Mas não... Pedi demissão, fui até no Vila Nova, Sedequim, assim, mas não dei continuidade. Daí dizia, não, eu vou conseguir sozinho. sempre eu vou conseguir sozinho. Pensa, né? Daí, em 2003, eu não me lembro, ou 2004, cheguei a ficar 4 dias numa clínica, num centro de recuperação, em Gravataí. Mas só que eu não queria estar lá. Eu estava lá, mas não queria estar. Como todo dependente, que quando ele vai se tratar, ele no momento, no início, ele sabe que ele precisa, ele quer ir, mas chega lá, dá o desespero e ele não quer ficar. Daí eu jogava futebol, eu tinha uma habilidade, fui jogar bola, daí um rapaz lá me chutou, machucou meu tornozelo e eu não consegui jogar o jogo da final, que na hora do torneio eu ganhava um café e um almoço especial. Daí eu fiquei já marcando aquele, não, eu não mereço, não preciso estar aqui, olha o que o cara fez no meu pé, só por causa de um café. Daí ela ia vir me visitar e eu disse, quer saber, eu vou embora. Voltei pra rua. De 3 ou 4 dias, eu não me lembro certo assim, disse, não preciso de centro de recuperação. Eu comecei na rua, eu vou parar na rua. Eu vou parar com uma carteira de cigarro no bolso. Mas só que daí eu já tinha mudado, já tinha largado a cocaína e já tinha me aprofundado no crack. Que eu fui trabalhar numa padaria. Quando o irmão foi se internar, já estava no crack, já tinha saído da cocaína e ido pro crack. Já estava aqui. Daí eu trabalhava no mesmo bairro, fui trabalhar numa padaria de noite, um amigo também. E nós todo dia o pai dele dava 20 reais pra cada um. Ó, comprei pra você trabalhar a noite toda fazendo pão. Use, bebo, faça o que quiser. Daí todo dia lá comprava 2 buchas de cocaína. 2 buchas de cocaína. Um dia não tinha. Ele trouxe 2 pedras de cocaína. E eu, meu cigarro, eu detesto cigarro. Não, mas tu fuma que tu vai ver. Fumei no primeiro dia. Daí eu não sabia usar. Não me deu nada, aí eu vou dormir agora. No segundo dia, no terceiro dia. Mas eu ergui um freezer pra cima com as mãos. Eu erguia, assim, parece que daquilo ali superou. O que eu sentia com a dependência da cocaína, triplicou. Triplicou que isso aqui me deu um poder, isso aqui vai me manter, eu vou trabalhar de noite. E não parava, não dormia. Só queria aquilo, trocar. Chegava nos últimos dias aí, quando eu estava usando, eu chegava a guardar. Fumava, guardava pra de manhã eu me acordar, dormia 3 horas da manhã, só tirava um cochilinho, me acordava, fumava e ia de novo atrás. Serviço, nada eu queria assim, que me prendesse. Eu chegava para trabalhar num local, eu dizia, olha, eu vou trabalhar, mas tem que me dar tanto de manhã, tanto meio-dia e tanto de tarde. Daí eu faço serviço para ti. Se não. Pessoas, não, mas eu quero te dar algo bom, é coisa. Não, eu quero, me paga por dia. Só que eu pegava de manhã, usava, de meio-dia usava, de tarde usava. E de noite gastava o resto do dinheiro que tinha ganhado. De noite, daí quando alguma vez eu me lembrava alguma coisa assim, quando estava muito assim, eu trazia um pouco para casa. E a misericórdia de Deus, o Rodrigo começou a trabalhar numa ferragem. Tá, mas isso lá adiante. E antes, aqui, em 2000, qual foi o primeiro filho que vocês tiveram? Foi o Rodrigo Júnior. O Rodrigo. E isso em que ano? 96. Em 96. 96. Então, nessa época, em 2004, ali o Rodrigo já estava com 8 anos. Já.
Em 2004 estava nascendo a Amanda, que era a terceira. Daí já tinha em 98 nascido então o Sander. já tinha dois, nessa época, quando o irmão tentou se internar pela primeira vez, já estava nascendo a terceira. Já. Eu me lembro bem assim que foi na época que ela estava grávida. E no caso, talvez aquilo ali, mais um bebê, eu vou agora pelo bebê, pela criança eu vou mudar. Eu vou dar um voto, vou dar mais uma chance para minha família. Sempre dizia, eu chegava em casa, às vezes botava a roupa tudo fora, tirava a calça, tirava a meia, tirava tudo, botava fora. Não, essa roupa tá amaldiçoada. Essa roupa me leva para usar droga, eu não vou usar mais, vou botar fora. Sempre justificava que era alguma coisa que estava causando aquilo ali. Sempre. Até então não tinha tido nenhum contato com o evangelismo, Não, em 2002, uma vez estava a minha mãe namorava em Sapucaia, daí nós viemos para Porto Alegre e passamos na frente da Igreja Universal. E um obreiro parou na frente assim, chamou nós, conversou e me dá uma chance para Jesus, dá uma chance, 2002. E daí Jesus, dá uma chance para Jesus. Se tu entrar ali, Deus não falar contigo, tu pode sair nunca mais. Então tá, agora eu vou entrar. Vamos ver se Deus fala então. Eu entrei, sentei, Bispo Adilson, nunca vou me esquecer. Parece que o homem tinha toda a minha vida na Bíblia. Tudo que ele lia vinha para mim. Eu disse, não, vou tomar posse. Fiquei 6 meses na igreja, mas só que era emoção. E nesses 6 meses, daí parou? Não, parei. Nem eu disse. Quer dizer, foi tocado naquele dia. Naquele dia ali já foi algo que apresentei às crianças na igreja, comecei a congregar. Na Igreja Universal. Na Igreja Universal. Firme, apresentei os meninos. Ali no centro? No centro, na catedral ali. Ali é uma rodoviária ali, né? Ali eu vou dizer, é um ministério que muitos têm algo a dizer, mas eu digo, tem missionário, tem evangelista, tem poder de Deus ali. São coisas incontestáveis. É algo que... Tantas vidas, tantos testemunhos, tantas vidas transformadas, é algo que acontece, independente de teologias, de discordâncias que é natural haver. Coisas do homem. Quanto à ação de Deus, o homem começa a enxergar, defeitos, começa a enxergar, procurar coisas para... Mas não, por que o homem não bota todo dia, o bispo está fazendo algo, ele vai prestar conta para Jesus. Por que ele não coloca que todo dia tem gente entregando jornalzinho, todo dia tem gente evangelizando no hospital? Exato. É algo que... Quanto ao trabalho que é feito, ele é honrado por Deus. Mas eu tinha essa visão. Eu tinha. Aquele preconceito, né? Tinha, quando entrou ali, eles vão querer o dinheiro do cara, mas eu não tenho nada. Eu falei, o que eles vão levar meu? Se eu não tenho nada. Daí algo aconteceu na minha vida. Algo ali transformou eu e meu irmão que está na Paraíba. Como eu trabalhava em construção, abrimos uma firma de construção, ele tinha firma, peguemos o CNPJ dele, mas ganhamos dinheiro assim, eu ia buscando, eu indo na igreja, segunda, no quarto, e buscando. E para as crianças também foi o primeiro contato, a reestruturação da vida começou a se reestruturar naquele momento ali. Daí comecemos a buscar a Deus e a vida mudou assim. Fiquei 8 meses, 9 meses, eu acho, limpo, sem usar nada. Daí... E nessa época já estava usando que quantia por dia? Mas eu vou dizer assim, era mais de 10 papel de pedra. Mas só que daí do nada eu consegui parar. Sim. Do nada eu digo assim... Esse que é o ponto que eu queria chegar, para os irmãos entenderem, isso não é do nada. É poder de Deus, é ação de Deus. Que o que acontece é que usando 10 pedras de crack no dia, tá? Sem um tratamento, sem nada, só com o derramamento do poder de Deus, a pessoa conseguir se limpar, se libertar, reestruturar a casa, a vida e a família, isso é Deus. Esse é poder de Deus. Quando nós nos rendemos, porque foi um rendimento, se rendeu na presença de Deus. Foi algo que pegou ali, foi no profundo, ele dividiu assim algo que não tinha havido aquela divisão na minha vida assim de eu saber o que era o bom. E ali eu experimentei, daí eu tenho uma firma de construção, prosperemos assim de uma maneira. Mas no meio do caminho houve uma falha minha.
uma palavra lançada, e eu peguei aquela palavra para mim. Tinha 6.000, 5.000 pessoas dentro da igreja, e eu disse, é para mim. Ela se ofendeu dentro da igreja. Dentro da igreja. E disse, é para mim. E hoje, pela misericórdia de Deus, hoje eu entendo que tudo isso que eu vejo que acontece com as pessoas, eu entendo num modo diferente. Porque hoje o Espírito Santo fez morada na minha vida. Hoje eu viver é Cristo. Eu não vejo vida, não vejo nada. O passo, descer a escada, subir a escada, ir lá no centro de Porto Alegre e visitar meu filho sem ser direcionado por Espírito Santo. Não tem prazer, alegria maior hoje na minha vida de que estar na presença de Deus. Independente de estar sendo confrontado, seja por uma palavra. Ah, não, hoje não. Porque Vou dizer assim, tem amigos meus, conhecidos meus, que às vezes já estão dizendo, dizem pra mim assim, tu está alienado. Eu digo, não, eu estou sendo direcionado. Tu está cego. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ah, mas, Rodrigo, vamos fazer uma coisa, vamos lá, os guris vão jogar bola, vamos lançar uma carne pra nós. Eu não. Eu vou buscar a Deus. Eu vou na igreja, tem culto. Ah, mas o que a igreja te dá? Sabe que ali é o princípio do laço. O laço ele começa sutil. Irmão, daí quando me perguntam assim, o que a igreja te dá? A paz que excede todo entendimento. Eu não dormi, eu ringi os dentes, parecia assim, uma porta assim, raspando, assim. Serrote. Noite e dia, noite e dia. E esse ponto, irmãos, é muito interessante. E até todas as igrejas que vamos ver, é algo que precisa ser muito trabalhado dentro das igrejas. E muitas pessoas, muitas vezes, elas se ofendem, se magoam, acontece coisas dentro da igreja, então, e as pessoas acabam se afastando. Mas por isso é importante o que acontece, desenvolver já uma cultura, um trabalho dentro da igreja, mostrando que essa é uma das armadilhas que o inimigo usa. E ele começa a plantar semente no nosso coração lá fora, antes de entrar para a igreja, para que a gente já entre vendo coisas, enxergando coisas, pensando, porque o que acontece? Não é que aqui, numa multidão de pessoas, aquela palavra ia ser direcionada para o irmão Rodrigo, ou para o João, ou para Maria. Não. O Espírito Santo ele vai falando e muitas vezes ele nos confronta com aquilo que já está sendo alimentado lá de fora, dentro do nosso coração. E muitas vezes a gente acaba se achando que aquilo ali é para nós. Mas é o inimigo que já vem, ele vem tentando nos desestruturar. E a maior forma, a maior armadilha que ele achou para tirar as pessoas da igreja é causando divisão dentro da igreja, intriga, alguma coisa que a pessoa não gostou, que ali ele consegue jogar lá na lama de novo. Porque ele gera o quê? Sensação de injustiça, de decepção, de frustração. Irmão, aconteceu isso aí nesse dia. Se passou uma semana, duas, eu comecei a reduzir, não vou mais. Não vou mais no culto do bispo, não vou mais no culto do bispo, não vou mais na hora que ele está. E já não chegava ali, já parece que não era mais o meu lugar. Porque já ia com o pensamento, já estava negativo, né? Sim, porque foi algo assim que é bem complexo até de falar. Foi algo no momento que a palavra que ele falou foi sobre a oferta. Eu estava, ele se chamou, venha dar oferta. E eu peguei minha carteira, abri e ele disse, se você venha dar 2, 3 reais, não vai dar a maior nota que está na sua carteira, nem se levante do seu lugar. Pegue isso aí e fique para você, Deus não quer esmola. E aquilo ali, eu me senti ofendido. Irmão, na hora já veio a voz do inimigo, olha pro sapato dele. Sim. Ele quer trocar de sapato. Daí eu estequei o olho assim e disse, é por isso. Me levantei e fui embora. Já pensou? Me levantei e fui embora. Daí o que aconteceu? Fomos pra praia. Daí na praia eu tinha um dinheiro pra pegar. Em Porto Alegre, que eu tinha um dinheiro pra buscar. Uma nota que era pra entrar da firma, que eu e meu irmão tava trabalhando. E chegamos aqui, atrasou, a nota não saiu. Saiu só um pouco. E quem disse que eu voltei pra praia? 12 dias desapareceram. Numa boca de trave. Eu tava com meu sapato que eu caminhava. Eu só entrava assim, que era um local que eu conhecia os usuários lá, era verão. Eu só me molhava assim, entrava embaixo do chuveiro, me molhava, botava a roupa sem me secar, sem nada. Quando eu tirei o sapato, saiu o couro do meu pé, junto. E aquilo não sentia? Não, caminhava e nada. O tempo inteiro.
liguei pro meu irmão, daí ele, Rodrigo, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Eu, meu, tô aqui na Itarragô. Ele passou de carro uma meia hora passando por mim, eu sentado numa parada dormindo. E algo que eu só liguei pra ele porque eu não aguentava mais os pés. E por isso que eu chamei ele. E ainda tinha dinheiro? Não tinha mais nada. Já estava vendendo roupa, já estava trocando as coisas. Não, as roupas eu não tava vendendo porque no caso, entre assim, eu usava roupa, era social a roupa. Sapato, ninguém queria, olhava e dizia, não, uma camiseta social, uma calça social. Mas então só foi embora, na verdade, quando acabou o dinheiro. E quando os amigos não quiseram mais me dar droga. Porque tipo assim, eu conhecia esses guri Deus, eles ficavam mantendo aí. Deus, e eles falavam, Rodrigo, fica cuidando do portão com nós, que é tudo que nós vender aqui, a gente divide contigo. Ah, entendi. Então o que acontece? Eles estavam ali vendendo e eles fica ajudando a cuidar. Fica ajudando, e daí o que aconteceu? Só que eu já não aguentava mais. Eu arrotava, saia fumaça. E não comia 12 dias. Não fazia nada, só ia num banheiro, tinha uma casa lá, só ia lá, não conseguia dormir. Quando me sentava e já estava assim que eu já não aguentava mais o meu corpo em pé. Por isso que eu procurei, fui no Orelhão, liguei pro meu irmão, mas só que se eu vou indo, tô na Itarragô. E ele ficou de carro pra lá e pra cá. Daí eu fui no Orelhão de novo. Eu tô na parada, meu, eu já passei 20 vezes nessa parada. E daí foi e me encontrou. Mas eu posso dizer uma coisa assim. E a partir desse dia? E daí como que foi a situação ali? Quando chegou em daí ela já estava aqui na casa do meu sogro. Daí a senhora já tinha vindo embora. Deixei ela na praia sem a passagem de voltar. Com as crianças, com tudo? As crianças. Meu sogro que deu a passagem, mandou a passagem, que a minha mãe, esperando que eu ia voltar, se programou com a passagem dela. Se programou com a passagem da minha irmã, do meu irmão. E daí uma pressão psicológica sobre ela. Se o Rodrigo não vir, tu vai ficar aí. Se o Rodrigo não mandar o dinheiro, tu vai ficar aí. Eu não só, além de eu usar a droga e ser atormentado, porque quando apagava a luz de noite, que eu não tinha droga, eu chorava em silêncio. Eu grunhia, eu gemia em silêncio, porque me vinha as lembranças, que nem hoje, muitas coisas eu não me lembro dos meus filhos pequenos. Eu não me lembro. Não chegou a viver aquilo ali? Vivi com lucidamente, eles, vamos dizer. Estava com eles, me lembro muito pouca coisa assim. O Sander, me lembro dele com a perna, que ele caiu da escada aqui, quebrou a perna, mas que nós fomos no zoológico, que ela estava falando assim, que nós fomos nos lugares. Não lembro. Não lembro muita coisa que eu fiz também assim, pela misericórdia de Deus, eu não lembro nítido assim. Mas dos filhos que mais assim eu fui pensando, assim, eu só ia querer me lembrar, mas não, aquilo apagou porque eu não vivia aquilo ali, eu estava ali, mas não. Eu vou explicar para os irmãos o que é isso que acontece de uma pessoa quando ela está no alto grau de dependência química e ela matar essas lembranças. Não é que o neurônio tenha sido queimado, como muitas pessoas dizem, queima os neurônios, sim, mas não é esse o caso. O caso desse significa, chama-se hiperfoco. A pessoa ela está com um foco tão grande na necessidade, na abstinência, na necessidade que ela tem, na vida que ela está levando, que o resto ele é descartado dentro do nosso cérebro. Então o que acontece? Ele não é que ele não esteja dentro do nosso cérebro, mas ele cai para a parte da inconsciência. E aquilo porque ele está com um hiperfoco no consciente, naquilo que ele vê como uma super necessidade. Não é nem uma necessidade, é uma super necessidade. E a vida se concentra naquilo ali. Então isso é o que acontece dentro do cérebro da pessoa, sem contar a influência de demônios, né? Porque o que acontece? Tanto o álcool ele é a primeira portinha, é a fresta que abre de entrada. Depois o que acontece? A droga ela escancara a porta pro inimigo. Não, mas assim, daí isso nós já estamos chegando perto de uma parte que foi algo crucial. Isso nós temos em 2004, foi quando ela veio pra cá, 2005 ali, ela veio pra cá, né? Daí deu tudo isso aí, eu fiquei meio triste com a minha mãe brava. Eu que fiz as coisas erradas, quis culpar ela, né? Sim. Como tu vai fazer isso? Daí veio pra cá e eu vim também.
vim pra cá, o meu sogro, como eu disse, era um homem excepcional. Daí o senhor chegava sempre prometendo mudança. Sim, daí ele só chegou e disse assim, ó, Rodrigo, eu quero as coisas, eu só quero que fique tranquilo aí. Daí viemos morar aqui 2007. Foi um momento que o meu irmão, minha mãe morava aqui embaixo, daí já vieram. Mas de 2004 a 2007 seguiu. Não, eu dava umas paradas, voltava assim, dava uma reduzida. dava aquela, quando quando eu chegava, quando a água esquentava, a tampa da chaleira assim, queria pular, eu dava uma segurava. segurada. Daí eu prometia, não, Marley, vou mudar, vai dar Dava certo. aquela esperança que agora eu acho que vai mudar mesmo. E... Vai mudar, vai dar certo. Daí chegava no local, não, agora eu me mudei. E nisso nós se mudamos para Gravataí, mudamos para Sapucaí, mudamos para Canoas, mudamos para vários lugares. Dentro de Porto Alegre, acho que teve só o Morro Santana aqui. Vai rodemos tudo. Rodemos assim que nós chegamos Como lá. se mudasse de lugar, fosse resolver o problema. Eu chegava pra minha mãe e dizia, mãe, eu não quero, aqui é o lugar, mãe. É o lugar, eu não consigo parar porque eu conheço muita gente. Minha mãe pagava aluguel, ia alugar uma casa lá e levava o Rodrigo agora, vai lá ia morar com a minha madrinha, daí. E assim ia pra lá e pra cá. Cheguei em 2007 aqui. Daí eu disse, não, ó, vou trabalhar com som. Daí apareceu uma oportunidade de trabalhar numa firma de carteira assinada. Eu machuquei as costas. Deu um mau jeito nas costas e botei um atestado. E daí nisso eles me demitiram. E nisso eu já tinha pegado, magoado meu sogro de uma forma profunda, assim, tinha feito algo pra ele que ele já não queria eu mais aqui. Ele estava muito triste, daí quando eu vi meus cunhados aqui, já não queriam mais aqui. E daí eu estava na casa da minha mãe ali. E daí nisso eu pedi pra ela levar os gurias do mar, leva o menino ali pra mim. E ela desceu e ela falou assim, Rodrigo, não vai lá pro Figueira. Não vai. Daí eu, não, mas eu não vou. Fica tranquilo. Daí nisso chegou meu irmão, O Figueira é o quê? É ali perto da igreja ali. É Tá. o campo de futebol. Ah, o campo. Chegou o meu irmão, chegou uns caras atrás dele, bem louco assim, uns 4, 5, tudo que eu conhecia. Cadê um cara que entrou aí? Eu, que cara, meu, que cara? E ela subiu. Que cara, meu, que cara? Não, nós vamos pegar, não sei o quê. Eu, aqui não tem ninguém, aqui você não vai entrar nada. E daí começou a me conhecer, eu não era piazote, né? Eu já tinha 25, 26 anos. Não. Daí os guris, tá, meu, mas ó, só diz pra ele, se nós pegar, daí nós vamos dar uma tunda nele. Daí eu fui lá, conversei, meu, o que houve, cara? O que houve? Ele, não, meu, nada, eu tava ali, os caras se enganaram em mim, disseram que eu fiz mexendo em umas coisas. E eu saí pra rua, saí no pátio e olhei, quando eu olhei pra direita, assim, o pastor, que era um evangelista. Pastor, que nós somos Vinha nós. vindo. Daí eu chamei, irmão, quero falar com o irmão, Rodrigo, vamos ali no orelhão. Essa daí eu, graças a pela misericórdia de Deus, eu não me esqueci um detalhe. Vamos ali no orelhão, ali, chegamos no orelhão, ele ligou. Só um minuto, irmão, só um minuto. Peraí, Rodrigo, vamos orar aqui, ajuda em oração. E eu já conhecia a palavra, já tinha estado na Assembleia, né? Dado uma passada assim, umas visitadas, né? Conhecia. Então, nesse meio tempo, o irmão daí saiu da Da Universal, Universal, daí começou a dar um... Dei umas visitadas, daí comecei a Visitado. gostar, comecei aquilo ali, já me chamou a Ficou- atenção. ficou chamando. Quando apertava o cerco, correr pra igreja. Vou pra igreja que lá os não vão me fazer mal, lá, eles vão orar por mim. Aham. E daí ia pra lá, ficava no meio dos irmãos lá. Daí fomos ali, oremos naquele orelhão ali. Eu falei, irmão, vamos ali falar com meu irmão. O que houve? Teu pai? Não sei o que houve, tem uns caras ameaçando ele. Temos que levar ele pro centro de recuperação. Ele, vamos, em nome de Jesus, vamos ali orar. Daí entremos na casa, meu irmão estava deitado. Ele pegou, ei Vinícius, como é que tá? Eu falei, tô bem. Pois é, não quer ajuda? Não quero, irmão, quero. Então pra nós confirmar isso, chegou a morar. Falou, vamos morar, Rodrigo. Daí fiquei meu ele em pé assim na porta e o Vinícius na cama. Não quis se levantar, não vou levantar. Eu comecei a morar e ali Deus tomou. E mostrou algo pro pastor da hoje, sobrenatural. E o pastor, no meio daquela oração, virou para mim, Deus me trouxe aqui, não permitiu nós se encontrar, não foi pelo teu irmão, foi por ti. Como assim, irmão? Eu aparentemente eu não devo nada para ninguém, eu uso a minha droguinha e o meu dinheiro, não roubo, não sou bandido, não faço mal para ninguém, estou sustentando meu vício. Magoou, mas é um parente.
Quando eu faço alguma arte, é sempre pra um parente, é uma pessoa que não vai me matar. Sim. Não vai me matar, eu tô afastando. Ele disse, não. Aos teus olhos tu não via risco de fora que pudesse... Daí ele falou, Deus tá me mostrando tu ali, deitado naquela cama. Tu tomando um tiro na cara. E ficando paralítico. Deus manda tu te consertar hoje. Deus não é pastor. Não tem espírito. Olhei na cara dele assim e por dentro eu ri. Tipo, debochando dele. Que tiro na cara. Sexta-feira. Isso. Passou o sábado. Passou o domingo. Ela teve lá. Desceu ali, levou as crianças e me reforçou. Ele não vai pra lá. Porque tava uma zona de louco. Eu não, fica tranquilo. Peguei um dinheiro da firma lá que eu tinha recebido lá, não me lembro o que era, fundo de garantia, o que era. E fui pro Figueira lá e comecei a outra droga. Tava usando lá eu, mais 2 amigos. E nisso daí acabou o dinheiro. Tinha 14 reais no bolso. 11 horas da noite. Eu disse, meu, vou fazer essa e vou largar. Daí o cara, meu, vamos, só tem 14 quilos, então vamos eu e tu. Só eu e tu, deixa o outro aí. E fomos. Daí eu falei, tá, meu. Vou largar, não vou usar sozinho, mentir, pô. Mas eu e o cara ali no carro, nós tínhamos tido meio que um estresse de dia, mais cedo, assim, meio que tinha tido uma discussãozinha. Discussão, coisa leve. Algo leve, assim, que ele pegou meu isqueiro. Eu falei, meu, não pega o isqueiro, vai pegar o teu, tu não tem isqueiro, então, coisa que tu quer, então. Ele, meu, tu tá até falando, parece com uma criança. Foi nada demais, só isso, só pegou. E daí fomos eu e ele, chegamos lá, eu dei o dinheiro pra ele. Mas aí veio um mistério nessa caminhada até chegar a parte que pra mim que foi algo que ele pegou e... Ah, tá aqui, Rodrigo, demorou um pouquinho. Tá aí, meu pai, quer? Ele, não, vamos ali, tua mãe tá aqui. E veio, daí fomos assim, quando nós estávamos indo perto de uma padaria. Quando nós dobramos, ele ficou um pouquinho pra trás. E quando nós dobramos a esquina, 3 irmãos subindo no monte pra lá. Ah, senhor, irmão, boa noite. Deu boa noite. Ele, esses crentes aí dá vontade de assaltar. Mandar tudo pro inferno. Ah, meu, não fala isso, deixa os caras subir uma orar. Porque aqui é um lugar, um monte de oração. E daí, ele tinha ficado pra trás, ele passou pro meu lado. Se sentemos e me deu a droga. Sem dever R$1 pra ninguém. É a amizade que se diz que é enganosa, é falsa, é traiçoeira, ela te trai. Quando eu me sentei, ele falou, meu, lá vem a polícia. E eu olhei pro lado. Quando eu olhei, eu vi um movimento, eu me levantei. Só deu aquele pá. E eu caí. O tiro pegou na minha boca, quebrou 7 dentes, rompeu um pedaço da língua, quebrou minha C3 e parou na C4. E ele se levantou, encostou uma moto. Ele saiu assim caminhando, levantou só a moto. E aí matou. Ele tá morrendo aí. Só que meu braço não parava de tremer, meu braço esquerdo. E a pessoa daí na cabeça não tem... Sim, eu fiquei tremendo, agonizando ele no chão, e só gemendo. E ele montou na moto e eu lá. Bom. E tu conseguindo ver tudo que eles Vindo estavam falando. tudo, caído e aquele zunido assim, eu olhando, eu montou na moto, eu me deu um tiro. Eu pensei que quando deu o estouro, eu pensei que tinha sido o cara da casa da frente que tinha me dado o tiro, tinha dado o tiro e pegado em mim. Me deu um tiro na cabeça. Daí peguei, me sentei assim, empurrei com a mão direita, assim, eu não vou morrer aqui. Daí puxei a manga do casaco, assim, esse braço não parava de tremer. Eu me levantei e caí de cara. Porque a perna também perdeu o movimento. Por aquele impacto ali, ela atingiu, pegou aqui assim. E já pegou, já atingiu trocou... os nervos, atingiu ali, né? Me deu uma fraqueza. Me levantei e caí. Cortou um supercílio. Puxei a manga do casaco, botei na boca assim, que o sangue não corria. O sangue jorrava assim. Jorrava. 7 dentes arrancados ali, um pedaço da língua. Me cortou a boca aqui assim. Da marca aqui. Me levantei e fui tentar, vou correr, eles vão voltar. Caí de novo, cortei o outro supercílio. E atravessei a rua assim, atravessei aprontado sem olhar pros lados. Tu achou que eles iam voltar? Sim, mas por que querendo entender, mas por que ele me deu tiro, Porque a droga ficou ali, o cigarro ficou ali, ficou tudo ali, não pegou nada. Deu por que ele me deu tiro, porque ele não ia me roubar, me roubou. Daí atravessei a rua, cheguei no posto da brigada e daí falei, me deu um tiro. Deu um cara, que escreve teu nome aí? Eu não consegui escrever. Me manchava tudo de sangue. Ele, espera aí que eu vou chamar a ambulância. E nisso passou uns 5, 10 minutos. Ficou uma poça de sangue assim. E quando vê,
postou um carro da viatura da brigada e disse, vai desse cara aí, tomou um tiro, tava roubando alguém. Eu disse, não. Daí ele, leva esse cara, meu, bota esse cara aí. Já chegou a SAMU. Daí me deu um monte de injeção na barriga, me levou pro Cristo. Chegamos lá, 4 horas da tarde eu tive uma parada cardiorrespiratória. E veio o Espírito de Deus e disse, perdoa, senão tu não vai ser daqui. Eu disse, eu vou matar até as crianças daquela pessoa. Eu nunca estava fazendo mal pra ninguém, mas eu vou matar todo mundo. Eu sabia quem estava naquele local. Sim. E sabia mais ou menos onde morava. Eu disse, eu vou matar. E parei. Pá. E Deus falou, perdoa ou tu vai ficar aí. E ela foi na igreja buscar Deus. A senhora já sabia daí? Sim, daí ela esteve no hospital e daí eu falei algo... Naquela noite mesmo a senhora ficou sabendo? Ficou Até sabendo. manhã? Ficou ela e a minha mãe no hospital e daí eu falei algo até que não era verídico, que não... Falei nomes, que eu não me lembro assim em detalhe. Falei nomes de pessoas que fizeram isso pra mim. Mas só que eu sabia quem tinha feito. E daí a minha mãe se apavorou, porque os nomes que eu falei eram pessoas complicadas, assim. Tinha uma vida bem complicada. Sim, era gente que... Não dava. Daí se apavoraram, vão dizer que ele morreu. Diz que ele morreu porque querem matar ele. E daí nisso ali eu tive a parada da casa. Sim, porque eles achavam que eram essas pessoas que tu falou na hora ali. Sim, eu falei os nomes de quem tava lá, mas só que no meio da conversa eu devo Botou o nome de outro. falado assim, Fiz algo cabeça, assim, vou vamos botar. supor, eu disse, o controle ali me deu o tiro. E não, mas eu não me lembro disso aí porque eu tava em choque naquela época. O que eu falei, eu tava em choque, tanto que daí eu não conseguia engolir nada. Parada cardiorrespiratória, fiquei 9 dias em coma induzido. Não respirava, não falava, respirando por aparelho. E a bala alojada na coluna. E daí vem um pastor, um obreiro lá dentro do hospital e orou comigo. E daí os médicos falaram, teu caso é grave. Pode tirar essa bala aí que vai ficar paralítico. Porque quebrou e vai atingir tua medula. Muito grande a possibilidade. Daí o obreiro estava lá, meu irmão morando. Que faz a obra estava lá. Daí ele ouviu tudo aquilo ali. Ele, irmão, vamos orar. Vamos buscar Deus, vou entregar na mão de Deus, tu não vai ficar paralítico. Eu não vou. E Deus cumpriu a promessa dele, eu não vou. Tem ali os raios-x tudo guardado, irmão. Se mostrar assim, ó, tipo um fio de linha para atingir minha medula. A gente pode dizer, foi o dente, foi a língua, Foi Deus, né? foi a mão de Deus que falou, para aqui. Eu tenho 4 parafusos, eu tenho um cilindro de platina, tiraram um osso aqui do lado, aqui, botaram aqui. E assim mesmo, irmão, parei 1 ano de usar droga. Encontrei o rapaz que me... E o que o pastor disse? Encontrou ele depois disso? Encontrei ele, vinha na minha casa, mas glorificava a Deus. Daí criou um ciclo, uma amizade. Ele fortaleceu o laço. Ele hoje é mais amigo pra mim do que um irmão. Ligo pra ele a hora assim, meu irmão, me liga a hora que tu precisar, qualquer coisa. Hoje, pra honra e glória de Deus, eu consigo retribuir o amor e o carinho, estando ali que nem ele chega a dar um abraço nele e dizer, pastor, eu te amo. Foi guerreiro, lutou comigo assim, ó. Nunca desistiu, né? Nunca desistiu. Entanto que o que aconteceu, o rapaz que me feriu, passou 1 ano e eu encontrei ele. E Jesus tinha dito para mim, perdoa. Eu olhei para ele, apertei a mão dele e disse, eu entreguei tudo para Cristo. Se alguém vai te julgar, não vai ser. Vai ser Jesus, tu tá perdoado. Ele, eu só olhava pra ti, vinha um brilho, me dava uma coisa e sentia que tu ia me matar, que tinha algo que ia me fazer mal e eu tinha que te matar. Essa é a influência. Aí é o ponto, ó. O que acontece? Ele nem sabe por que ele fez aquilo. Ele só disse que algo incomodava ele, que algo incomodava, que dizia, não, esse cara vai me matar, esse cara vai me matar. Antes que ele me matar, eu vou matar ele. E daí passou 1 ano e pouco eu voltei. Achei que era alguma coisa, desci na casa da minha mãe. Meu irmão estava usando droga. E eu estava 1 ano e 6 meses. Limpo. Limpo. Desci lá e disse, essa droga não me domina. Eu domino ela. Agora quem vai fumar ela sou eu. Antes ela entrava na minha mente e me dominava. Agora eu vou usar ela do jeito que eu quero. Peguei e fumei.
Deu. 13 anos. Mais 13 anos ficou. Voltou todo o ciclo de novo, tudo a loucura. Pior, irmão. Pior, de uma maneira assim que nem a missionária falou ontem. Eu tava num buraco que eu não enxergava a saída, eu só olhava pros lados. Não enxergava. Não enxergava. Cada vez, cada E a atitude família, minha. e os filhos crescendo. Os filhos presenciando, vendo tudo, sabendo, ouvindo. Sim, os grandes eu falei pra eles. Ó, o pai é certo. Só tem uma coisa, eu vou te dizer, seja homem que o pai não é. Teu pai não está sendo homem. O pai tem amor para vocês, mas não tem condições de dar. Eu consigo amar vocês, mas dizer assim, ó. Trabalhe, lute para conquistar alguma coisa que eu não tenho nada para dar para vocês. Nada, nem minha presença. O irmão sentia que não conseguia mais, que não tinha mais saída, É, que dali não tinha mais volta. Porque não. chegava a dizer para ele, só não façam isso. Sim, Porque eu não consigo sair daqui mais. Eu dizia pra eles, eu não vou aceitar se vocês beberem, se vocês fumarem, eu não vou aceitar. Melhor me matar, porque eu não vou aceitar. Eu sei o buraco que eu tô e não vou aceitar ver um filho meu. Mas eu já tava naquele ponto assim que eu vivia pro crack, acordava pro crack, caminhava de dia pro crack, almoçava, era uma garfada de comida e já pensando, não, tô ruim. Eu daí de 10 passou a ser 30. Puxa de crack por dia. Daí de 30 eu comecei o que? A me envolver com quem vendia. Eu quero vender. Para poder ter mais, para consumir mais. Sim, daí todo lucro eu pensava assim, todo lucro eu vou eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer um negócio. Mas os próprios que eu andava diziam, sai dessa vida, Rodrigo, tu não é do crime. Tem uma coisa que ninguém tem, tu não quer bater, tu não quer machucar, tu não quer matar. E aqui tem que ser assim. Tem que ser na força do ódio. Quer dizer, não, eu resolvo na conversa. Eu chego e converso, só uma conversa minha a pessoa vai pagar. E só que eu achava que eu estava fazendo certo, mas eu estava vendendo morte. Vendia morte. Mas era pra quê? Pra mim usar mais. Usar mais. E daí nisso aí os espinhos foram criando, né, irmão? Perdi o movimento numa perna. Por escolhas. Hoje em dia dizem que é escolha, mas por erros, pecados meus. Que hoje eu entendo que é pecado. Escolha. Mudou o nome o pecado, agora não é mais pecado, é escolhas. As pessoas dizem, eu escolhi. Não, é pecado. E depois disso, daí foi o movimento da perna, perdeu em que época? Em que ano? 2020. Aí em 2020. E era esse período que daí o irmão estava vendendo para aumentar, poder consumir mais, na verdade. Sim, na real não era nem, não dá nem para dizer assim que eu era um cabeça de lata. Sim. Eu ganhava. Sim, ele dava ali, ó, venda isso aqui. Sim, só para no caso não ficar ninguém na frente ali, para eu usar tipo assim um laranja ali. Né? Exato, e se desse o estouro, quem ia ser preso era tu e deu, Sim, acabou. não tinha. E eu aceitei, para mim aquilo ali era uma proposta maravilhosa. Tanto que eu digo assim, eu não tinha paz. Num momento da vida eu pensei, o que vai mudar? O que vai mudar? Já tô nisso aí mesmo, então se eu morrer com um cachimbo na boca, tô bem. Pelo menos eu vou dizer, calma aí, deixa eu fumar mais um pouquinho, aí tu me mata. Porque daí já não era mais uma dependência só. Já tinha o gostar daquilo. Eu gostava, eu usava droga. E não tinha vergonha, não tinha de dizer assim, tu faz, Rodrigo. Não tinha vergonha de dizer. Isso chama-se neuroplasticidade, né? A capacidade do cérebro que ele tem de se adaptar. Então é uma autoadaptação, por isso que hoje tu chega com um dependente químico, que ele está num alto grau ali, ele acha que não, tá tudo certo, essa é a minha vida, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu vivo assim, eu vou morrer assim, essa é a minha vida, porque gerou uma neuroplasticidade. Para ele aquilo ali se tornou a rotina, aquela é a vida, ele não consegue mais enxergar outra vida. Então todo o processo, além da desintoxicação, o espiritual, tem que conseguir abrir a mente dele para fazer uma reprogramação na mente dele para ele começar a conseguir enxergar uma nova vida. Mas aí eu esqueci de uma parte que tinha um propósito. Pulei, eu de 2007, aconteceu isso aí, passei um tempão, eu tinha que usar um colete cervical, porque o pescoço como quebrou, eu não conseguia, pesava a cabeça.
Isso em 2007. 2007. Daí em 2008 comecei a andar já meio tranquilo, já não precisava mais de, assim, já equilibrava tudo. Tanto é que o vídeo, aquele que o irmão me mandou, do pastor Dan, dentro da igreja, o testemunho ali, é em 2008. Sim, daí ali nós já estava com algo profundo. Nós estava buscando a Deus e decidimos nos casar. Naquele ano foi uma benção. Naquela época ali foi em junho, aquele vídeo ali foi em junho de 2008. E daí nós casamos em outubro E ali de 2008. pensou de agora em diante e pronto. Agora essa foi o suficiente. Daí, ele pensou agora, ele para de vez. Daí tudo que assim, daí eu pensava, não, vou casar e vou me batizar e deu. Eu só tinha coisa ruim pra viver, só tinha lembrança, agora vou viver o novo. Casei. Mas daí quando eu tive esse encontro com meu irmão, casado já, porque nós já tava 12 anos juntos, daí casamos em 2008, hoje já temos há 30 anos juntos, já 18 anos casados. Tive daí, que nem eu disse, daí foi onde que eu tive um encontro com meu irmão e acabei achando que uma soberba, um orgulho, assim, uma coisa, não, eu sou o cara, mas também era uma coisa que tava algo escondido lá, sim. que tinha um desejo ainda, porque tanto que nem eu digo assim, ó, daí em 2020 eu passei, quando eu perdi o movimento da perna, daí algo foi muito. Aí, como que aconteceu a perda do movimento da perna? Ai, esse aqui eu preferia falar em não, tranquilo, não tem problema. Mas tem coisa mais pesada aí. É muito não, tranquilo. pesada. Eu acho que isso aqui é uma coisa que... Tranquilo, mas então só para os irmãos entender que o que acontece, aconteceu algo ainda pior depois disso, que tirou o movimento da perna, né? E depois o que acontece, eu vou tirar uma foto, eu boto junto para os irmãos verem ali. Mas como o que acontece? Nós estamos falando aqui de algo que envolve um contexto maior da situação, da vida, envolve pessoas, então são circunstâncias que o irmão prefere não falar isso para evitar uma repercussão, qualquer... Mas agora que vem a parte boa. Agora que nem eu digo tudo isso aí que nós falamos. Aí depois... Porque o que acontece? Depois que perde o movimento da perna é que vai... Mesmo assim, quando aconteceu, que eu tive esse ferimento aqui na perna, eu não parei de andar. Eu caminhava e o sangue corria a perna abaixo. Usando droga. Eu subi até a ponta da esquina onde eu morava. Tinha que voltar porque o sangue lavava o meu pé. E eu dizia, não, isso não vai me parar. Mas daí cheguei ao ponto, fui pra casa da minha irmã, daí lá que começa a parte boa. Lá que vem, é a parte que eu mais amo, é a parte que eu estou vivendo hoje, o agir de Deus. Porque essa história toda, entendeu? Pra mim vai ter todo sentido quando o poder de Deus ele vem. Sim. Eis-me aqui. E daí o Senhor falou, ó, eu tô aqui. Antes eu lutava contra Deus. E isso, como que aconteceu? Porque agora nós vamos pro ponto alto, que o que acontece? Nós vimos tudo, a forma com a artimanha, a forma como o diabo usa, como que ele instiga, como que ele prende, como que ele aprisiona, como que entra, porque o que acontece? A ardilosidade do diabo é tão grande, do inimigo, que o que acontece é a prisão espiritual, e ele usa a parte química para prender tanto. O que acontece? A alma e o espírito junto, a alma e o corpo. Mas o que acontece? Aí Deus vai agir no espírito para assumir o controle de tudo. Fui para casa da minha irmã, fiquei 20 dias lá. E meu cunhado também era usuário. Não parei. Em que cidade? Em Criciúma. Não parei de usar um dia droga. Lá junto com ele usando. Lá junto. Daí, não me lembro assim. E a perna já estava cicatrizada? Não, a perna estava encolhendo. Ela estava atrofiando. Ela começou a encolher
encolher assim, tava tipo, eu não conseguia, eu tinha que andar com a muleta e o pé não pegava mais no chão. E muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Daí tinha R$40, 2 notas de 20. Eu dei pra ele, falei, ó, pega R$30, me traz 10 porque eu tô louco de fome. Daí ele foi lá e trouxe os R$40 de droga. Eu disse, eu não queria, só queria 30, porque eu queria comprar 10, eu queria comprar um leite, então. Meu amigo, usa droga pra matar tua fome. E aquilo ali me deu uma revolta. Daí eu falei pra minha irmã, eu preciso comer alguma coisa. O meu corpo já estava debilitado a infecção. Tava algo na minha perna que não estava normal, já estava assim, parecia que estava cicatrizado, mas não. Tinha ido já no médico, só me dado cefalexina. Acho que cefalexina, um remédio lá que não só aumentou a dor. E naquele dia eu disse, quando eu peguei a droga assim, eu falei, botei pro lado e fumei delas. Não me deu nada. Nada. Aquilo que eu sentia já tinha algo diferente. Eu disse, eu tô com fome. Eu não tenho o que comer. Que vida é essa? Perdi o movimento da perna. Tô longe da minha família. Pra que viver assim? Não tem sentido nenhum. E daí veio a voz doce, suave. Te volta pra mim. Eu me volto pra ti. Eu disse, pra quê? E daí me veio as lembranças da igreja, o casamento. Meu pai, Deus está me chamando. Eu não vou pro inferno. Peguei. Ainda tem uma chance. Falei, eu não vou pro inferno. E nisso a minha irmã chegou e me trouxe um prato de comida, um arroz assim, com azeite, um negócio em cima. E eu larguei aquilo ali. Disse, olha só, isso aqui pra mim era resto de comida. Olha só o ponto que eu cheguei. E daí eu fui direto, daí eu não intercedi, Senhor Jesus, eu não consigo mais andar. Não consigo ficar de pé. O vício que eu tinha, eu não consigo nem mais buscar essa droga. E do jeito que tá, eu vou ficar cada vez pior a minha vida. Me tira dessas. Me ajuda. Daí o Espírito Santo falou, volta pra onde que tu veio. Lá eu vou te curar. Te desprende de tudo. Você tem uma grande obra na tua vida. Naquele momento eu peguei tudo que eu tinha. Cachimbo, cigarro, botei tudo dentro de uma carteira de cigarro. Fechei, tinha um estojinho, botei dentro do estojinho. Tinha droga junto, tinha cigarro, tinha isqueiro, tinha tudo. Tudo que imaginar, assim, quem é um dependente químico vai imaginar e vai saber que tu tem que tomar uma decisão. Eu disse a partir de hoje sempre, o meu viver vai ser pra ti. Me usa da forma que o Senhor quiser. Me leva assim, para que eu venha ser um homem de honra, um vaso de honra na tua presença. Falei pra minha irmã, amanhã de manhã eu tô pegando o ônibus, tô indo embora pra Porto Alegre. Peguei, liguei pra ela, a rodoviária, mãe, tô indo. Mas como tu vai voltar? Vim pra Porto Alegre. Botei tudo fora na rodoviária de Criciúma. Cheguei no lixo assim, pá. Mas assim mesmo vinha aquilo assim, tem coisa aí dentro, vai botar fora mesmo? Eu vou botar fora. Fuma só mais um cigarro. Eu vou botar fora. Botei tudo fora. Então me disse, não botei fora, fiquei de perto da lixeira, dei a volta, fui lá pra rodoviária, fiquei. Pegar o ônibus, deu, não, chega. Daí já vinha aquilo assim, tu já botou roupa fora. O que é uma droga pra ti? Depois tu busca. Eu disse, não vou buscar. Começou um conflito, uma briga interna daí. Sim, a aquilo luta assim, interna. vinha aquilo assim, eu dizendo, não vou buscar, e aquilo na minha mente dizendo, tu já botou coisa muito mais importante, mais valiosa que R$10. Tu vai buscar. Vim pra cá, pra casa. Agoniado. Ela foi no armazém pra ver a situação que tava. Comprou um fiado no armazém, eu fiquei bravo. Não era pra comprar fiado. Eu vou usar droga. Subi. Fiquei parado na esquina ali. Mais 3 meses, de dezembro até março. Daí
esperando um conhecido meu, que é uma casa de religião. Eu trabalhava para ele, né? Fazia ele de folga, eu vou pedir um dinheiro para ele. Ele vai me dar. E daí o cara não tava. Ele vai me dar. Aí passou um, passou outro, passou tudo que eu conhecia, que eu tinha envolvimento. Eu, na época, eu alcançava alguma coisa para eles ali vender. Daí voltou um, porque eu sempre com a camisa do Grêmio. Ah, Grêmio está. Temos que largar essa droga de mão. Aqui não tem mais droga, já era. O Espírito Santo falou assim, não vai, volta agora. Se não seja como os velhos só um vai agradecer, volta lá, tu e agradece. Mas sabe, uma paz. E daí tinha passado, eu falei, não, eu vou voltar a agradecer. Eu voltei, subi aqui, botei louvor, glorifiquei a Deus e disse, ó, a partir de hoje é só vitória. E daquele dia em diante, não teve mais nada. Já teve parentes conhecidos meus, que eu passei em locais assim, vi, entendeu? Lá no centro, você vai no centro, vi não usando droga. Sabe o que me deu? Me deu assim, algo assim, de dizer, meu Deus, dá para eles o que o Senhor deu para mim. O mesmo Espírito que eles queiram. Mas o Senhor Jesus disse, Rodrigo, aquele que quiser, vai ter que negar a si mesmo. Eu não enfio ela abaixo de ninguém, e tu quis. Então aquele que quiser vai ser. E daí, a partir daquele momento, daí firmou na igreja. Firme, me batizei. Nessa igreja que nós fomos ontem. Me batizei, estou ali fazendo aula, estou me preparando, vou voltar a estudar. Tem planos aí para poder fazer, servir a Deus com excelência, com algo que... Levar esse testemunho adiante, ajudar outras vidas, estar pronto para poder impactar. Como o pastor fala, é algo que nem a missionária falou ontem, tem palavras ali que a gente guarda e traz para a vida. A gente está lutando dia a dia, porque o lutador é isso. Sim. Tem que a gente manter o pé firme em Cristo. Tem alguma dor, tem alguma espinha na carne, tem uma dificuldade, mas a graça dele não basta. Glória a Deus. Então eu digo assim, hoje vou na casa do meu filho, que amo, como amo os outros dois, mas moram comigo os outros dois. E ele foi um que, por ser mais velho, sofreu muita coisa. Ele viveu, entendeu, ele já era adolescente. Sim. E viveu mais. Os outros ainda estavam meio que, sabe, querendo entender as coisas, não sabia muito bem, o que houve, o que não houve. E ele já não presenciou, viveu tudo. E muitas vezes, quando eu não estava, era ele que ajudava a mãe. Quando começou a trabalhar, pegava o salário dele e dava. Mas, irmão, essas marcas que hoje são físicas, são no coração, todas as marcas, agora, essas marcas elas vão evitar muita cicatriz na vida de muitas pessoas. Porque o que acontece? Quando as pessoas entendem que o que acontece, ela é uma luta quando a pessoa, uma luta vã, golpeando o vento, quando a pessoa acha que sozinha, sem Deus, ela vai conseguir. Que ela vai chegar a algum lugar. Não chega. Ela só vai quando ela se render na presença de Deus, quando ela se entregar. Então, aí o Senhor levanta. Aí o Senhor disse, eu estou contigo. Eu vou te colocar de pé. Eu vou te fazer um vaso novo. Glória a Deus. Né? Então, hoje, todo esse testemunho, essas marcas do Evangelho, as recaídas, os vai e o volta, tudo o que aconteceu, mostra que enquanto nós não estiver na dependência de Deus, nós não nos render na presença dele, que nós achar que a força vem da gente, que nós conseguimos vencer, que nós conseguimos superar, que nós conseguimos ultrapassar, é tudo inútil. É a ilusão do próprio coração enganoso, como diz Jeremias. Né? O coração, ele é enganoso e ele está desesperado. Mas aquele que sonda o coração é Deus. Ele é o que sonda o coração. Então, ele alimenta o nosso espírito, nos dando força. O Espírito de Deus alimenta o nosso espírito. E aí nós somos fortalecidos e nós conseguimos vencer os nossos próprios maus desejos com o Espírito. Porque senão nós não somos, os nossos sentimentos, eles vão nos dominar.
a nossa mente vai nos dominar se nós não nos render para que o Espírito domine sobre o nosso corpo e sobre nossa alma. Mas eu me considero um rabisco de Deus, né? Porque eu fui separado de uma forma assim que o que eu passei, irmão, e continuei assim olhando só para aquela coisa miúda e destruidora que é a droga, e poder estar de pé hoje, para onde glória de Deus, hoje, agora vai fazer... Isso aconteceu? 6 anos? 6 anos, no nome de Glória Deus. a Deus. No nome de Jesus, eu digo assim, algo que nem eu citei com o irmão, não é mais uma paixão, é um amor puro. É uma vida nova. E Agora é é vida assim, nova. Está vivendo a nova vida, né, irmão? Então, que nem um conhecido meu, um amigo meu que eu tenho aí, me perguntou esses tempos assim, Rodrigo, nunca mais sentiu vontade? Em nome de Jesus. Eu nunca me esqueci do como é que é, mas vontade, graças a Deus. Mas se tu vê alguém andando, eu vou orar por aquela pessoa. Eu vou estender a mão para ela e vou dizer, ó, a cura, a saída. Busca Jesus, te entrega. Mas tu tem que, vai doer. Mas como a pessoa ela sabe como que é aquilo ali, as pessoas elas precisam entender que elas não podem se colocar, tu saiu, tu se livrou e tu vai se colocar em situação de risco. Né? Isso é sabedoria. Tem locais. Que tu não vai frequentar. Tem locais e amigos que eu passo e estendo a mão e digo, ó, Deus te abençoe. Exato. Mas eu não vou trazer para minha vida, conviver. Vai gerar influência. Não, irmão, é que nem eu digo assim, eu não me assento à roda. Exato. Não me assento. Eu tenho hoje em dia assim, ó, vida nova. Tem eu ando sempre com a minha esposa. É uma solitude, uma solidão assim que eu digo que é algo que é separado, e eu tô sempre buscando a Deus. Quando é para fazer algo para honra e glória de Deus, conta comigo. Se não for, não. Vamos para um campo de futebol lá. Não, eu sei quem tá lá. Eu sei quem anda lá. Não vou, gostava de jogar futebol, não jogo mais. Então, acabou pra mim. Nunca fui de beber, nunca fui no meu lugar. E antes eu não tinha prazer, não sentia confortável de estar em casa. Hoje o melhor lugar pra mim ou é estar na minha casa ou estar na casa do Pai. Então, irmão, depois desse testemunho grandioso que eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas, que vai ajudar muitas pessoas a terem força para lutar, saberem qual é o caminho para a saída, que talvez estejam passando por situações próximas, parecidas, ou estejam apenas no começo, para que eles entendam claramente qual é o caminho, qual é a salvação para jovens, para crianças, para adolescentes, para que eles nunca venham a ser enlaçados, para que eles evitem todas essas cicatrizes, para que eles evitem ser dilacerados pelo devorador. Eu gostaria que o irmão deixasse uma mensagem para essas pessoas, para que quando elas vejam esse testemunho, o que o senhor tem para dizer para elas? Que eu só digo assim, que não há vida, não há alegria, não há paz sem Jesus. Porque eu experimentei, eu estive dos dois lados. E com toda a certeza que eu tenho para dizer, Jesus, ele te dá uma paz que excede todo entendimento. E mesmo quando te faltar alguma coisa, tu te lembra que ele disse, está escrito. Se está escrito, vai se cumprir. Para a honra e glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e o seu ministério. E que Deus vai lhe honrar poderosamente para ainda ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar muitas pessoas, para impactar muitas vidas. Muito obrigado por compartilhar seu testemunho, porque isso já é evangelizar, isso já é ministério, isso já é salvação. Um testemunho como esse, ele é salvação, porque ele vai evitar que muitas pessoas, talvez a gente olhe e diz assim, mas e quem que tirou das drogas? Mas quantos vão olhar para esse testemunho e não vão entrar nunca, vão fugir desse tipo de coisa, em nome de Jesus. Quantos outros vão ter coragem para aceitar Jesus e entender que eles podem ter uma vida nova? Então, isso é fazer com que as marcas que ficaram, elas sejam transformadas em glória para o nome do Senhor Jesus. Amém. O nome do Senhor Jesus
vai ser glorificado por meio desse testemunho.